Querido Deus, que bonita a oração que nós já fizemos através deste cântico de invocação. Que Tu possas habitar em nós, Senhor, que verdadeiramente o Teu Santo Espírito possa encontrar na nossa mente um lugar disponível para depositar as sementes das virtudes espirituais que deseja trazer-nos nesta manhã. Bom Pai, se aqui entre nós neste momento está alguém angustiado, cujos problemas e vicissitudes da vida o impeçam de ouvir a Tua voz, Senhor, que o seu coração possa ser acalmado e serenado por Ti. Se algum de nós aqui, Senhor, se encontra triste e perplexo por circunstâncias da vida que nos trazem amargurados e ressentidos, pois, bondoso Deus, que seja a brandura do Teu Espírito a acalmar-nos a mente e a tornar-nos o coração um lugar propício para a Tua Palavra e para a implementação do Teu amor. Te agradecemos e pedimos isto, Senhor, não que mereçamos, mas é em Jesus Cristo, o nosso Salvador, que ousamos pedir e agradecer todas estas coisas. Amém, Senhor. Desejando a todos um santo e feliz sábado na companhia dos seus anjos, a toda a Igreja e a todos aqueles que estão-nos a ver através da internet. Desejamos, Senhor, que seja um dia ricamente abençoado e que o Senhor possa habitar no nosso coração. Vamos agora elevar as nossas vozes ao Senhor através do cântico 495. Haja paz na terra. Ajoelhemos para orarmos ao Senhor. Nosso bom Deus e nosso bom Pai, nós caímos de joelhos perante a Tua presença, Senhor, para Te agradecer tudo aquilo que Tu tens feito por nós a cada dia que se passa da nossa vida, Senhor. Te agradecer ao Pai o privilégio de colocares, ó Deus, no nosso coração, o estarmos aqui esta manhã para ouvirmos, Senhor, a Tua Palavra e que ela possa, ó Deus, fazer eco nas nossas mentes e no nosso coração, de tal maneira, Senhor, que nós possamos ser transformados dia após dia através da mesma, Senhor. Ó Senhor, que todos nós possamos, ó Pai, sentir o Teu Santo Espírito aqui esta manhã nesta sala. Que Tu possas, ó Deus, visitar, ó Deus, os nossos corações e que possas, na verdade, Senhor, também nos capacitar para que, Senhor, a Tua volta está para breve
e possamos fazer a nossa preparação para esse encontro feliz com Jesus. Te pedimos, ó Deus, também que o Teu Espírito, ó Deus, seja derramado por aqueles que por qualquer motivo, Senhor, não estão aqui presentes, aqueles que nos seguem pela internet. Tu possas, ó Deus, a cada um ajudar nas suas dificuldades, nas suas dores, e que Tu possas, ó Pai, como povo Teu, Senhor, possamos ter a alegria, Senhor, em breve, levantarmos os nossos braços e dizermos: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Que a nossa família, Senhor, os nossos queridos, todos aqueles, Senhor, que nos rodeiam, possam ouvir em nós, Senhor, que na verdade temos essa esperança, mas que possamos transmitir essa esperança também às pessoas, Senhor, que nos rodeiam. E que possamos, ao Deus, testemunhar, Senhor, daquilo que Tu tens feito por cada um de nós. Se esse, Senhor, com o servo escolhestes para transmitir a mensagem esta manhã, Tu possas, ó Deus, abrir o nosso entendimento para que possamos compreendê-la, Senhor. E que o Teu Espírito, ó Pai, possa fazer-se sentir nesta sala e que todos nós possamos ser alimentados espiritualmente. Dai-nos um resto de sábado feliz na Tua companhia. Em nome de Jesus te pedimos todos estes favores, Senhor. Amém. Passaremos agora aos momentos da recolha das ofertas, onde poderemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Daremos início primeiro às crianças, na recolha também e na participação na recolha das ofertas. Oremos. Tu, ó Pai, que és grandioso, és magnífico, em poder, em majestade, nós, que não somos nada, estamos diante de Ti a entregar estas ofertas, estes dízimos, como oferta de gratidão, de louvor, de reconhecimento por tudo aquilo que Tu és e Tu fazes por nós. Nós queremos pedir que sobre elas recaia uma bênção especial, para que possam ser guiadas por Ti para o avanço e construção da Tua obra, Pai. Que tudo aquilo que todas as pessoas que irão mexer nesse dinheiro possam ser
abençoadas por Ti e instruídas por Ti para onde deve ser levado este dinheiro. Vem estar com cada um de nós, continue neste momento de adoração. Pedimos a Tua presença e a Tua companhia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Eu sei de alguém que para mim é tão especial, porque criou o ser humano e lhe deu também o dom de ser formado à semelhança do Pai, que nos deu o seu amor. Alguém que desceu do céu e veio a este mundo escuro e mau para dar a própria vida a milhões dos seus que iriam perecer sem chance de viver, escravos deste mundo vil. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu. Caminho para a vida que é sem fim. Eu sei de alguém que chama, que convida e que quer entrar em sua vida, em seu triste coração e transformar tristeza em alegre canção, em alegre melodia. Eu sei de alguém que o vai ajudar a ser o que você sonhou em se tornar, pois com Jesus não há limite para sonhar. Sua graça pode dar poder para resistir ao mal. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu. Caminho para a vida que é sem fim.
Quero desejar um bom sábado a todos os irmãos aqui reunidos, dizer-vos que é especialmente bom podermos estar juntos aqui na casa do Senhor. Gostaria também de desejar um sábado abençoado àqueles nossos amigos, aos nossos irmãos que por circunstâncias geográficas ou às vezes por problemas também de saúde ou quaisquer outras razões, neste momento não podem estar numa igreja adventista, mas podem receber a pregação da Palavra de Deus e ter este momento de adoração através da internet. É você, meu amigo, que Deus o possa abençoar e que a mesma graça e o mesmo poder do Espírito Santo seja sobre si derramado nesta manhã. Nós gostaríamos de poder, neste momento, também saudar a todos aqueles nossos amigos e irmãos que nos visitam. Temos aqui uma série de pessoas que estão conosco não habitualmente. Eu gostaria de pedir um favor aos irmãos desta congregação, que pudessem, neste instante, dar um aperto de mão, dar um carinhoso abraço à pessoa que está ao seu lado, dizendo-lhe que ela é bem-vinda, fazendo-a sentir-se especial neste lugar. Nós temos aqui a irmã Fernanda, temos ali ao meio uma família que está conosco, um pai com, imagino, 3 meninos. Temos a irmã Messi, o seu marido, temos lá atrás também um casal de Aveiro, enfim, temos uma série de amigos que estão connosco. Por favor, em nome do seu pastor, em nome desta congregação, dê um abraço e dê uma saudosa saudação a estas pessoas. E já agora aqui à frente podemos nos cumprimentar também, desejando um bom sábado, um dia feliz na presença de Deus. Sabe, meus irmãos, celebrar o sábado não é meramente uma forma de nós estarmos como cristãos na vida. Celebrar o sábado é nós vivermos por antecipação aquilo que o Senhor quer que nós possamos viver na eternidade. Amém? É isso que Deus efetivamente deseja. Hoje nós estamos, de alguma forma, pode ser uma fração muito pequena daquilo que Deus nos quer dar na eternidade, mas Ele está-nos a dar uma pequena amostra para que nós não esqueçamos, para que nós retroalimentemos a nossa motivação para querer continuar a ir para o céu, querer continuar a encontrar-nos com Jesus. E já que estamos a falar de encontrar-nos com Jesus, eu gostaria de convidar meu querido irmão e amigo, neste momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 3, onde nós vamos falar a respeito de um precursor de Jesus, que era ninguém mais do que João Batista. E meu querido irmão e amigo, meu prezado companheiro de jornada, gostaria de lhe pedir que neste momento, ao olhar para a vida de João Batista, pudesse ver nele espelhada a sua própria vida, ou pelo menos espelhado o seu próprio futuro. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 22. Antes, porém, enquanto encontramos o texto na nossa Bíblia, eu quero dizer uma coisa aqui aos pequeninos, às crianças. Vocês hoje ainda não tiveram a vossa história, certo? Ainda não tiveram, porque vão ter, ok? Ela não está esquecida. E o que eu gostaria muito de vos pedir era que vocês pudessem acompanhar com muita atenção o tema da meditação de hoje, porque a história vai ter tudo a ver com o que estivermos a ver aqui. De maneira que aqueles que têm a Bíblia à mão, seja em papel, a Bíblia impressa em forma de livro, seja a Bíblia no tablet ou no telemóvel do pai ou da mãe, por favor, acompanhem a leitura. Aqueles que sabem ler, acompanhem, por favor, a leitura, porque daqui a pouquinho a história só vai fazer sentido. A história que vos vou contar só vai fazer sentido com o texto que nós vamos ler da história de João Batista. Tá bem? Vamos então? São João, capítulo 3, do verso 22 em diante. Então, passo a ler na minha Bíblia aquilo que aqui encontramos. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João
Também batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo, que está presente, o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esta história, ou este episódio da vida de João Batista, é bastante conhecido. E muitas pessoas, por vezes, citam o exemplo e a atitude de João Batista, mostrando que este é um bom exemplo a ser seguido. Mas nem sempre, talvez, todos nós tenhamos em mente exatamente aquilo que João Batista estava a viver. Eu gostaria de partilhar convosco, porque não consigo dizê-lo de uma forma mais eloquente, algumas frases que Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, apresenta, referindo-se, portanto, a este episódio da vida de João Batista. E peço-vos então a atenção para aquilo que Ellen White escreveu. João, diz ela, tinha por natureza as faltas e as fraquezas conforme a humanidade. Mas o toque do amor divino tinha-o transformado. Vivia numa atmosfera não contaminada pelo egoísmo, pela ambição e vivia muito acima do miasma do ciúme. É interessante que João Batista, neste contexto, ele deixa-nos um exemplo muito interessante. João Batista, durante muito tempo, tinha sido um pregador tão eloquente e tinha causado um movimento social na Palestina tão significativo que, se ele tivesse mobilizado a população em favor da sua causa, ele teria feito com que os romanos se pusessem a andar da Palestina. Inclusive, a sua autoridade era tal que ele tinha mais influência, um homem sozinho, numa região desértica, tinha mais influência sobre a sociedade judaica do que os sacerdotes, os escribas, os rabis e todos os doutores da lei daqueles tempos. Imaginem o prestígio que este homem tinha. Mas o que é certo é que em determinado momento, depois que João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que acontece é que João Batista vai começando a perder seguidores. Meus queridos amigos, eu não sei se já aconteceu alguma vez com algum de vós estarem, por exemplo, a trabalhar ou envolvidos num determinado projeto e de repente aparecer alguém mais carismático, mais jovem, mais competente, mais capaz, mais talentoso do que nós e de repente tudo aquilo que as pessoas reconheciam em nós começam a focar a sua atenção para aquela outra pessoa. Durante algum tempo, na terra de cegos, quem tem um olho é rei. Durante algum tempo, nós éramos as pessoas mais capazes, mas de repente aparece alguém mais competente. Quando eu era garoto, aconteceu uma história mais ou menos assim. Eu tinha algum jeitinho para desenhar. E sabem como é que é na escola primária? Um garoto, ou uma menina, quando começa a desenhar, todos os outros se juntam ali em volta para ver. E então, os meus colegas todos, o Rui e tal, desenha bem, não sei o quê. Um dia aparece um outro menino que tinha muito mais capacidade para desenhar do que eu. E vou-vos dizer que foi doloroso ver aqueles que sempre estavam a ver o que eu desenhava, passarem agora para outra carteira onde o outro menino que desenhava melhor do que eu
estava a fazer os seus desenhos. Sabem, meus queridos amigos e irmãos, com João Batista aconteceu algo muito mais intenso. Mas olhem a atitude de João Batista. O que ele disse foi: eu sou pequeno demais para a dimensão que esta obra tem. Eu sou apenas uma peça que faz parte de uma grande engrenagem que tem como propósito cumprir uma grande missão. A Sra. White vai dizer que João Batista não tinha condições de fundar e de formar a igreja cristã. É por esta razão que a passagem de João Batista é temporária. João Batista não é uma personalidade descartável, porque Deus não o faz. Mas João Batista estava ali como um homem para o seu tempo, com uma missão muito importante, com uma responsabilidade de grande proeminência, mas que a sua missão tinha como propósito apenas preparar o caminho para a vinda do Messias. Ela continua dizendo algo mais a respeito da atitude de João Batista, e ela diz a certa altura o seguinte: os que são fiéis à sua vocação de mensageiros de Deus não procurarão honra para si mesmos. O amor ao próprio eu será absorvido pelo amor a Cristo. Nenhuma rivalidade manchará a preciosa causa do Evangelho. Nenhuma rivalidade manchará a preciosa causa do Evangelho. Só podemos receber a luz do céu à medida que nos esvaziamos voluntariamente do próprio eu. É interessante. O lidar com os sentimentos como o ciúme, a inveja, a cobiça, é um exercício de vontade própria. Eu não posso esperar que a inveja se esvaia do meu coração gradualmente. Eu tenho que lutar com Deus contra ela. O ciúme é uma decisão. A luta contra o ciúme é uma decisão que tenho que tomar no meu coração. Continuando ainda, diz a serva do Senhor: não podemos discernir o caráter de Deus ou aceitar Cristo pela fé, a não ser que consintamos em submeter o nosso pensamento à obediência de Cristo. Meus queridos, é uma luta feroz contra o nosso temperamento, mas é uma decisão, é o exercício da vontade. Deus nos criou com o poder de escolha e deve ser estas áreas menos virtuosas do nosso coração que precisam ser humilde e persistentemente submetidas a Deus. João Batista chegou ao ponto de dizer: convém que ele cresça, mas que eu diminua. Mas agora os irmãos dizem: ok, pastor, tudo isso é muito bonito, mas há um momento na vida de João Batista, e nós vamos encontrá-lo em São Mateus no capítulo 11, em que João Batista, que parecia ser um homem inabalável na sua fé, ele recua. Ele tem uma quebra. Enquanto encontramos o texto, deixem-me fazer convosco alguns paralelos. Sabem que o anjo Gabriel, quando apareceu a Ezequiel, quando apareceu a Zacarias, alguma coisa não estava a soar bem, a Zacarias, pai de João Batista, disse-lhe que ele haveria de ser a manifestação do espírito de Elias. Foi esta a expressão específica que Gabriel usou para anunciar a Zacarias o nascimento do seu filho. E entre o ministério de Elias e o ministério de João Batista existem uma série de paralelos que são muito fáceis de ver. Por exemplo, na parte exterior, ambos se vestiam da mesma forma, não é? Com peles, com roupa, uma roupa muito modesta. Não estavam preocupados com a sua aparência. Ambos tinham uma alimentação muito frugal. Um era alimentado por pão e carne que era trazido pelos corvos, bebia água. O outro alimentava-se de gafanhotos, de plantas da Palestina e de mel silvestre. Um
tinha-se vivido sempre em regiões desérticas. Outro tinha sido desenvolvido em regiões desérticas e continuava a viver em áreas descampadas. O ministério de cada um deles foi exercido em um momento de crise na história do povo de Israel. A crise da adoração a Baal e a crise relacionada com toda a incapacidade do povo de Israel de esperar o Messias, de lidar com a questão do fanatismo e do legalismo, a incapacidade do povo de Israel se conter com a opressão romana que existia sobre o próprio povo. E então, cada um deles veio num momento de crise. E sabem de uma coisa? Cada um deles teve que falar a um rei que, embora temesse aquilo que apresentava, mas que era manipulado e dominado por uma esposa ou por uma amante perversa. Há uma série de paralelos muito interessantes na vida de João Batista e de Elias. Os próprios nomes estão intimamente relacionados com o seu ministério. Elias quer dizer o Senhor é Deus. Numa época em que o que estava em causa efetivamente era quem é verdadeiramente Deus. Baal é Deus ou o Senhor é Deus? E o nome do profeta era uma manifestação justamente da natureza do seu ministério. Por outro lado, João Batista, o seu nome também tinha a essência do seu ministério. João quer dizer o Senhor é misericordioso. O Senhor é gracioso, o Senhor é misericórdia. Num momento em que o povo de Israel precisava efetivamente também compreender que existe um Deus que os chamava ao arrependimento. Então, nesta série de paralelos entre a vida de um e de outro, nós vamos encontrar que Elias, em 1 Reis 19, está a viver um momento de profunda depressão. Em Mateus capítulo 11, nós vamos encontrar o profeta João Batista também a viver o seu momento de desânimo. Vamos dar uma olhada no texto, Mateus capítulo 11, do verso 2 em diante. Diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu o que estava para vir e o que havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem e os coxos andam, e os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo para tropeço. Desta forma, então, Jesus despede os enviados de João Batista. Sabem, meus queridos, os discípulos de João Batista, embora muito bem intencionados, em grande medida foram eles responsáveis por colocar no coração do seu mestre, do seu mentor espiritual, aquela dúvida e conduzi-lo àquela crise espiritual. Porque se nós formos comparar a atitude de João Batista entre São João 3 e Mateus 11, nós vamos nos perguntar, mas o que é que aconteceu aqui? Porquê que em São João 3, João Batista diz, convém que ele cresça e eu diminua, e depois em São Mateus 11, ele vai perguntar, és tu o Cristo ou esperamos algo mais? Alguém mais? Sabem, meus amigos e irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Muitas vezes, e a Sr. White comenta isso, muitas vezes nós, numa tentativa de demonstrar simpatia às outras pessoas, podemos estar a colocar dúvidas no seu coração que comprometam a sua confiança em Deus. Se eu vou visitar alguém, se no meu convívio particular com alguém eu vou transmitir algum tipo de mensagem ou quero demonstrar algum tipo de solidariedade ou de conforto a esta pessoa, que as minhas palavras possam de alguma forma ajudar esta pessoa a confiar mais em Deus, não a pôr em causa Deus ou as motivações dos irmãos ou a razão das atitudes ou o que quer que seja. Se eu vou visitar alguém, que as minhas palavras possam ajudar esta pessoa a crescer espiritualmente e a crescer em graça. Foram as palavras
de solidariedade e de algum conforto que os discípulos de João lhe disseram, que acabaram por pôr dúvida no coração deste homem. Mas é interessante que ele, em determinado momento, quando recebe da parte de Jesus a indicação de que os mortos estavam a ser ressuscitados, os doentes estavam a ser curados, coisas maravilhosas estavam a acontecer, ele tomou consciência da gravidade espiritual em que estava a encaminhar-se e ele decidiu, João Batista decidiu, não importava quais fossem as circunstâncias, não importava quais parecessem ser as evidências, ele decidiu que não iria duvidar mais. Jesus, depois que João Batista saiu, ou melhor, depois que os discípulos de João Batista saíram, no verso 11, Mateus 11, verso 11, Jesus faz esta afirmação. Olhem que interessante. Em verdade vos digo, entre os homens nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que grande elogio foi feito a João Batista. Mas é interessante, meus irmãos e amigos, que este elogio não foi feito de forma que João Batista o pudesse ouvir ou pudesse vir a recebê-lo. Às vezes parece que Jesus tinha uma atitude um pouco distante para com aqueles que lhe eram mais íntimos e mais próximos. A quem, em certo sentido, poderíamos dizer que Jesus devia muito da sua popularidade. Mas o que é certo é que Deus é sábio demais para errar, mesmo nas questões de motivação àqueles que trabalham para a sua causa. Meu querido irmão e amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Pode parecer que às vezes não existem respostas humanas proporcionais à natureza do nosso esforço na causa de Deus. Mas acredite, o fato de não haver gente a dar-lhe tapinhas nas costas e a dizer-lhe palavras de incentivo, muito bem, vamos lá, continue, porque está a ir muito bem. Lembre-se, apesar de poderem não existir reconhecimento humano, Deus não continua a esperar de si nada menos do que o seu melhor. Às vezes, a nossa motivação, o combustível que nos move, pode estar na expectativa de alguém nos dar um tapinha no ombro e dizer, muito bem. Mas se esta é a nossa motivação, meus queridos irmãos, o nosso combustível um dia vai acabar. E o trabalho para a causa de Deus deixará de ter o brilho e a glória que deveria ter. Porque a nossa real motivação é agradarmos ao nosso Deus, fazermos a vontade do nosso Deus, trabalharmos para aquele que já nos deu todos os motivos para nós termos uma alta motivação. Deu o seu Filho para que nós possamos ter a certeza da vida eterna. Sabem, na história de Elias e na história de João Batista, nós encontramos uma ideia muito importante. É que mesmo grandes homens e grandes mulheres, pessoas que são verdadeiros gigantes espirituais, também podem fraquejar. Mas a história de João Batista e a história de Elias não ficam por aí. Porque quando nós muitas vezes olhamos para João Batista e dizemos, bom, João Batista também fraquejou, então eu sinto-me à vontade para também fraquejar. E sinto-me à vontade para também ter pena de mim. E também achar que talvez eu sou um coitadinho e que se João Batista se sentiu desanimado, eu também posso me espojar no meu desânimo. Mas não é isso que esta história nos ensina, meus irmãos. O que esta história nos ensina é que, embora João Batista fosse sensível às fragilidades humanas, mas em determinado momento, quando ele tomou consciência, ele decidiu, com o poder de Deus, que não seria deixar abater, ainda que tivesse que ficar mais tempo na prisão, ainda que o seu fim fosse exatamente aquilo que aconteceu com ele, perder a sua cabeça por causa do Evangelho. Deixem-me contar-vos a história de dois heróis da fé, dois homens fabulosos
que pessoalmente admiro profundamente. Eles viveram durante o século XV. Um deles chamava-se João. E eu gostaria de chamar aqui à frente um menino que me pudesse ajudar a mostrar como era João. Onde é que está o Pedro? O Pedro, onde é que está o Pedro? O Pedro, sobrinho do Décio. Pedro, onde é que tu estás? Anda cá, Pedro. Vem cá, por favor. Anda cá. Sabem que o João, de quem vos vou contar a história, que idade é que tu tens, Pedro? Diz-me lá. 7 anos. Tu já és muito mais velho do que o nosso amigo. Vem cá. Mas só para tu me ajudares aqui, vais auxiliar-me a contar, vamos contar juntos a história do João. O Pedro já é bastante mais velho do que o Joãozinho era quando ele perdeu o seu pai. Tu não perdeste o teu papá, não é? Então, o que é que acontece? O João vivia num país que hoje é mais ou menos a República Checa. E o seu pai faleceu quando ele era muito jovenzinho. E imagina agora, Pedro, o que era o Joãozinho, filho de uma senhora que não tinha marido agora, sem pai. Como é que ele ia estudar? Mas ele era muito inteligente, ele gostava muito de estudar. E a mãe então fez todo o esforço para que ele pudesse estudar e aprender. Quando ele cresceu um bocado mais, chegou a hora de ir para a universidade. Tu queres ir para a universidade também? Vais para a universidade. Muito bem, terá um curso, ser um doutor. Não é? Muito bem, quando ele cresceu um pouquinho mais, a mãe resolveu levar o Joãozinho, que agora já não era um Joãozinho, já era um Joãozão, não é? Levá-lo para a universidade em Praga. E lá então ele conseguiu estudar porque era pobre, resolveu estudar como estudante pobre. E então chegou lá, estudou de graça, com uma bolsa, mas antes de chegar à cidade de Praga, sabes o que a mãe do João e ele fizeram? Antes de chegar à cidade, perto da cidade, eles se ajoelharam à entrada da cidade e João e a mãe fizeram uma oração pedindo que Deus dirigisse os caminhos do Joãozinho. Ele começou, quando chegou à universidade, tirava tão boas notas, mas tão boas notas, que os professores começaram a admirá-lo. Ele era extremamente trabalhador e tinha um temperamento, um caráter muito simpático, todas as pessoas gostavam dele. Mais ou menos assim como tu, que és um menino simpático, chega à igreja, cumprimenta todo mundo, vai dando, como se costuma dizer aqui, vai dando mãozada em todo mundo e tal. É bem querido. Muito bem. Então, o que é que acontece? O João, à medida que vai crescendo, ele torna-se um sacerdote, torna-se professor da universidade e torna-se o diretor da própria universidade onde ele tinha estudado como estudante bolsista. Já imaginaste? Mais ainda, ele torna-se o conselheiro espiritual da família real do seu país, da Boêmia. E mais ainda, criaram uma igreja nova. E quem é que chamaram para ser o pregador daquela igreja? Era a Capela de Belém. Sabes quem é que chamaram? O João Hus. Era o nome dele. Bem, queres voltar ao teu lugar para continuar a ouvir a história de lá? Então, João Hus tinha um outro amigo também que era mais jovem do que ele, que se chama Jerônimo. Jerônimo tinha vivido uns anos na Inglaterra e lá tinha entrado em contato com os escritos de um senhor chamado Wycliffe. E este homem, ele estudava a Bíblia e sabia uma série de coisas muito, mas muito interessantes. Ensinava, por exemplo, de que os cristãos devem buscar toda a orientação a respeito do seu relacionamento com Deus, devem buscá-lo aonde? Aonde é que vocês acham que o Wycliffe recomendava que os cristãos deveriam estudar a vontade de Deus? Na Bíblia. E os dois se juntaram e começaram a falar isso ao povo. Sabem que as autoridades naquela altura não gostaram nada. Ficaram muito aborrecidos e começaram inclusive a dizer, não. Nas igrejas não se fala mais na língua do povo. Fala-se tudo em latim. Porque as pessoas ouvem a Bíblia na sua própria língua e depois começam a surgir heresias. Não se pode fazer isso. Sabem o que é que João Hus e Jerônimo de Praga fizeram? Eles continuaram a pregar ao povo e pregavam ainda com mais força. Um dia aconteceu uma coisa realmente muito má.
foi proibido nas igrejas na cidade de Praga que se fizessem casamentos, se fizessem enterros, que se realizassem cultos. Estava tudo proibido. As igrejas tiveram que ser fechadas. Os casamentos, sabem onde é que eram feitos? À porta da igreja, no pátio da igreja, mas não podiam ser feitos dentro da igreja. E as pessoas começaram a ficar preocupadas. E muitas pessoas diziam: João Husse tem que ser entregue às autoridades, porque é ele o causador de todo este mal-estar. E João Husse resolveu fazer então o seguinte: retirou-se durante algum tempo. Foi para longe, até que as coisas acalmaram. Quando, passados alguns meses, as coisas estavam mais tranquilas, o que aconteceu? João Husse voltou novamente. E voltou com a sua... O que ele trazia na mão? A sua Bíblia na mão. E voltou a pregar com um grande entusiasmo às pessoas a respeito da Bíblia. E as pessoas vinham para ouvir João Husse, vinham para ouvir Jerônimo de Praga, para saber o que é que eles tinham a mostrar a respeito da Bíblia. Mas as coisas não ficaram assim por muito tempo. E as autoridades que não queriam que João Husse e que Jerônimo de Praga pregassem, o que é que fizeram? Foram lá, mandaram soldados e prenderam João Husse e Jerônimo de Praga. João Husse, naquela altura, já não era propriamente um menino que tinha ido para a universidade. Já era agora um homem maduro, já com alguma idade. E ele foi preso e foi levado a um tribunal. Diante do tribunal, fizeram-lhe uma série de perguntas. E a todas as perguntas ele respondia baseado no quê? Sabem? Baseado única e exclusivamente na Bíblia. E as pessoas faziam-lhe uma pergunta e João Husse dava-lhe a resposta da Bíblia. Outra pergunta e resposta baseada na Bíblia. A certa altura as pessoas, os juízes que o estavam a julgar, disseram: mas tu não sabes falar de outra coisa senão da Bíblia? Tu és um herege. E o que é que os hereges merecem? As pessoas ao redor começaram a dizer: os hereges merecem ser queimados. E resolveram queimar então João Husse. E João Husse estava tranquilo. A sua fé em Deus era tal que ele enfrentou aquela pena de morte sem grande preocupação. Ele sabia que Jesus um dia o iria trazer à vida novamente. Não importava se lhe queimassem o corpo, o importante é que a sua alma estava nas mãos de Deus. Mas ainda tinha ficado preso o seu amigo Jerônimo de Praga. E quando Jerônimo de Praga viu que o seu amigo João Husse tinha morrido, aquilo mexeu com ele. Ele ficou doente, ficou abatido. E um dia começaram também a levar Jerônimo de Praga diante dos tribunais. E Jerônimo de Praga estava abatido, estava triste, estava deprimido. E ele fraquejou. E um dia colocaram-lhe à frente um documento onde ele podia assinar renegando os ensinamentos de João Husse, os ensinamentos de Wycliffe, renegando inclusive aquilo que ele tinha ensinado e reconhecendo que a sentença dada a João Husse estava certa. E então aquele homem ali, quebrantado, desanimado, ele assinou aquele documento. Mas depois, quando ele voltou para a sua cela, ele não tinha paz. Ele estava triste. Ele dizia: fiz uma coisa errada, traí o meu amigo e traí sobretudo o meu mestre Jesus. E ele pediu para ser levado novamente diante do tribunal. E os juízes, pensando que Jerônimo de Praga iria dar um belíssimo discurso falando mal do João Husse e do Wycliffe, deixaram-no ir diante do tribunal. Mas vocês não sabem o que é que o Jerônimo de Praga fez quando chegou diante daquele tribunal. Ele já não estava mais doente, estava curado emocionalmente pelo poder de Deus. E ele falou com tanta coragem e com tanta ousadia que as pessoas começaram a gritar para que a sua voz não fosse ouvida. Porque ele dizia: eu arrependo-me de ter traído o meu amigo João Husse. Eu sinto-me triste por ter traído o meu mestre Jesus. Mas estes homens
Os ensinamentos destes homens estão corretos. E vocês, se não lerem a Bíblia e não a estudarem, vocês perderão a vossa alma, porque Jesus veio morrer por nós como pecadores e o seu objetivo é efetivamente salvar-nos. E falou, e falou, e falou, e falou, de tal forma que ao final daquela sessão de julgamento já estava a haver uma grande confusão dentro da sala do tribunal. E João Hus, ou melhor, Jerónimo de Praga, foi condenado também à mesma morte do seu amigo João Hus, que 2 anos antes, mais ou menos, tinha sido queimado. Mas sabem de uma coisa? Quando Jerónimo de Praga estava a ser transportado para a praça onde ele haveria de ser queimado, ele foi cantando. E à medida que a carroça passava, as pessoas que iam ouvindo Jerónimo de Praga, cantar, iam começando a murmurar também o mesmo hino que ele cantava. Quando chegou à praça, o carrasco, que ia pôr fogo na pilha de lenha sobre a qual ele estava, ele diz-lhe: põe o fogo pela frente para que eu veja as chamas que me vão consumir. Eu não tenho medo. Eu não estou aqui por medo. Eu estou aqui porque eu sei em quem eu creio. E ele, enquanto as chamas lhe permitiram, ele foi orando, pedindo a Deus que perdoasse os seus pecados e que perdoasse os pecados das pessoas que o estavam a matar e que o tinham condenado. Quando finalmente a voz de Jerónimo de Praga se calou, a praça inteira estava em absoluto silêncio. De centenas de pessoas presentes, a única coisa que se ouvia era o estalar do carvão, que ainda, com o calor, saltava na fogueira. Depois, recolheram as cinzas, juntaram-nas às cinzas do seu amigo João Hus, e ambas as cinzas foram atiradas no rio Reno. Sabe, meus queridos, pode parecer uma história triste, mas esta história ensina-nos que se nós efetivamente confiarmos em Deus, Deus está disponível para nos ajudar, para nos usar, para fazer com que muitas e muitas outras pessoas possam crer na palavra de Deus. Depois da morte de João Hus e de Jerónimo de Praga, muitas e muitas pessoas aceitaram o Evangelho. Muitas mais pessoas que até então não tinham interesse pela leitura da Bíblia começaram a querer conhecer o livro pelo qual 2 pessoas tão importantes, 2 homens tão honrados estavam dispostos a dar a sua vida para o poderem pregar e para que as pessoas pudessem lê-lo livremente. E isto fez com que muita gente tivesse mais interesse ainda pelo estudo da Bíblia. E é interessante que na Boêmia as cerimónias religiosas nunca conseguiram ser totalmente pregadas em latim. Sempre foi um país onde a pregação da palavra de Deus foi feita na língua do povo, de maneira que as pessoas pudessem ouvir a Bíblia na sua própria língua, que pudessem entender o que Deus lhes queria dizer. Meus queridos amigos, Deus chama-o a si e a mim para sermos o Elias moderno, para sermos o João Batista moderno. Podemos ter momentos menos bons na nossa vida, mas nós também podemos decidir continuar a ser fiéis a Deus, fazendo a sua vontade, porque Jesus está para voltar. Jesus em breve voltará. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a termos a mesma convicção, a mesma determinação que estes homens, estes heróis do passado tiveram. Humanos como eram, mas decidiram ser fiéis a Deus. Que esta seja a sua experiência, meu amigo, que esta seja a experiência coletiva de cada um de nós aqui. Amém.
Cristo foi-nos preparar lugar. Este é o hino que nós iremos cantar. Vamos entoar as estrofes do hino 552. 552. Senhor, nosso Pai bondoso, Deus misericordioso, te agradecemos, bom Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito por nós, pela forma como concretizaste em Jesus Cristo a nossa salvação e nos dás a verdadeira esperança de podermos sonhar com a eternidade, esperando em Jesus Cristo a concretização de todas as nossas expectativas. A felicidade, a existência eterna, o podermos viver para sempre livre do sofrimento e das angústias, o podermos estar para todo sempre contigo, sem qualquer restrição, o termos, Senhor, a certeza de que jamais o mal se levantará novamente. Obrigado, Senhor, porque somente em Jesus Cristo tudo isto e muito mais é possível. Agora, bom Pai, diante do apelo que tu nos fizeste nesta manhã, ajuda-nos a sermos firmes e fiéis a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a decidirmos confiar em Ti, a pormos de lado todos os sentimentos e todas as deficiências de caráter que nos impeçam, Senhor, de confiar no Teu poder e na Tua promessa. Ajuda-nos, bom Pai, a experimentarmos a alegria de Te servirmos e de levarmos a outros a mensagem do Evangelho. Ajuda-nos, como João Batista, a termos o espírito de humildade, estarmos dispostos a que Ele cresça, em que a Tua causa se desenvolva e que nós diminuamos, que nós desapareçamos, que sejamos simplesmente anónimos em favor de uma causa muito maior do que nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo o que fizeste por nós. Te pedimos e agradecemos isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.